The control desperation phase. When charm fails, Jung documented a predictable escalation to dominance tactics, including guilt manipulation, emotional blackmail, and reality distortion campaigns. Jung emphasized this escalation isn't new behavior, but the removal of restraints that had hidden their authentic approach to relationships. Their willingness to cause psychological harm to restore control reveals their true priorities. The supply replacement hunt. Jung identified that most narcissists respond to validation loss by seeking new sources rather than engaging in self-reflection. This process reveals what Jung called relationship interchangeability, their view of people as providers of specific psychological services rather than unique individuals worthy of authentic connection. The long-term character revelation. Jung observed that extended observation reveals consistent patterns across multiple relationships and situations, often leading to social consequence accumulation as their manipulation tactics become recognized. Jung noted that unmasked narcissists rarely learn from repeated relationship failures, but develop increasingly sophisticated victim narratives to explain their pattern of relationship destruction. No outro dia houve alguém que me disse assim: Carl Jung é aquele dos arquétipos, não é? E eu rimo, com carinho, mas rimo. Porque se achas que Carl Jung é só arquétipos, é como dizeres que o oceano só tem água. O ser humano tem que aprender a regra geral, claro. Eu, antes de opinar, eu tenho que conhecer o assunto profundamente para poder abrir a boca ou escrever seja o que for. Isto é importante. E outro aspecto a ter em grande relevo, que é muito importante, é perceber que o assunto aqui é profundo, porque são nessas profundezas que tu vais resolver a tua situação. O que Jung nos deu com o seu trabalho, que é extremamente profundo e valioso, como se fosse um mapa, mas um mapa complexo e tal. E eu vou-vos dar aqui relacionado com este assunto do narcisismo e dos empatas só um cheirinho. Ele apresenta-nos a persona, que é a máscara, e a sombra, que é aquilo que a maioria passa a negar. Só que não é para ser negado, é para ser trabalhado. Um processo interno, de forma a que possas fazer a integração. Fazer o teu processo de individuação, que, como Carl Jung referia. Porque só com a tua individuação, não é? E ficares inteira em ti, ao fazeres o caminho de volta a ti, aí sim é que tu vais ter acesso às soluções para resolver os teus problemas. Quando alguém vive colado à máscara, digamos assim, e foge da sua própria sombra, ou seja, foge daquilo que veio aprender a processar e integrar, o que é que ela começa a fazer? Começa a projetar no outro aquilo que no fundo ela não suporta em si própria. E num vínculo com um narcisista, isto desenrola-se como se fosse um teatro, em que um manipula e o outro duvida de si próprio. Mas ambos têm lições. O importante é eles aprenderem, que vieram aprender um com o outro. E a pessoa empática é aquela que sente tudo isto, toda a gente sabe. Porque nós somos todos empáticos, como é óbvio, não é? Se não és, é porque isso ficou bloqueado. E ser empático não é fazer tudo aquilo que o outro quer. Isso é outro assunto muito profundo, que são mesmo em consultas. E muitas vezes o empático confunde isso, o facto de ser empático, e o sentir tudo como se fosse a sua missão, não é? E aguentar desaforos, e aguentar esse tipo de coisas. E não. A sombra do empático não é ser sensível. Uma das características da sombra do empático é não ter limites. É sentir raiva e não processar essa emoção. Não fazer terapia para aprender a lidar com aquilo que sente. É o próprio autoabandono. Que a pessoa autoabandona-se, mas depois culpa o outro por aquilo que sente, em vez de, lá está mais uma vez, fazer processo terapêutico para aprender a lidar com aquilo que sente. E depois culpar o outro, obviamente, pelo autossacrifício que no fundo foi ela própria que escolheu fazer, não é? Mas que vai culpar o outro pelas suas escolhas. Engraçado, projeta no outro, não é? Em vez de aprender o que fazer com aquilo que sente e fazer o processo individual, não é? Interior, mas isso dá-me trabalho, não é? Então mais vale culpar o outro. Na realidade, o caminho não é como é que eu faço esta pessoa mudar. O caminho é a individuação, é uma das partes, das fundamentais, é fazer o processo de individuação, em que a pessoa vai conseguir integrar a sua sombra, que no fundo é aquilo que ela um dos aspectos que ela vai fazer, recuperar a sua própria estrutura interna, voltar ao seu corpo, voltar à sua verdade, aprender. Uma das coisas é aprender a dizer não, tranquilamente, sem se alterar. Porque quando tu ficas inteira, o narcisista ele deixa de ter porta de entrada. E isso não é teoria bonita, pelo contrário. A teoria não serve nada, ela não muda energia se não a colocares na prática. E aqui tem que haver muita prática. E essa prática te dá libertação. E sim, dá trabalho. Mas com o processo é muito mais fácil. Ou seja, já tens a papinha feita, é só fazeres. O processo de individuação dá uma coisa que é, ela não tem preço, ela tem valor inestimável, que é a paz. E a paz paga-se a si própria.